Olá, olá, aguardando aqui para iniciarmos mais uma live sobre os ciclos das luas, das 13 luas do ciclo anel Maia Galáctico. Então, aguardando aqui, esperando as pessoas irem chegando. Lembrando que eu estou fazendo essa live ao vivo pelo Instagram, mas depois eu vou deixar a live, ela vai ficar também disponível no meu canal no YouTube, tá? Aí depois eu deixo lá, né? Subo a live para lá também, para facilitar para as pessoas que não acessam o Instagram, para que elas possam também acessar no seu melhor momento. Então aqui Laura, boa tarde, já quase boa noite, né? Finalzinho do dia. Bom, então vamos iniciando esse momento. Hoje, que é dia 4 de abril, inicia então a 10ª das 13 luas, dos 13 ciclos de 28 dias que percorrem desde 26 de julho, no caso desde 26 de julho de 2024 até 24 de julho de 2025. Chegamos então na 10ª dessas 13 luas, que é chamada a lua planetária. O animal totem, como cada uma das 13 luas tem, o animal totem desta lua vai ser o cachorro. E sempre quando a gente fala da energia do cachorro dentro dessa sabedoria, a gente honra não apenas o cachorro, né, mas toda ali aquela cadeia canina, tá, que está ali relacionada com os cachorros. Então você tem aqui nesse grupo honrados cachorro, né? Como assim, cachorro assim, abrindo realmente o processo, porque afinal de contas, quando a gente trata de cachorro nessa sabedoria, a gente está tratando das questões do coração, da lealdade, que são ali atributos desse animal, né, da energia desse animal, do cachorro. E também vamos honrar aqui os lobos, tá? Vamos honrar também o chacal, que é como se fosse quase que uma espécie de mistura entre, ele tá ali entre cachorro e lobo, mas ele guarda em si esse aspecto bem mais, talvez mais primitivo, mais selvagem, né, dentro desses animais, o lobo também, né, então esse aspecto mais selvagem talvez é o que mais diferencie cachorro de lobo e de chacal, porque o cachorro, ele, de certa forma, a gente sabe que ele se submete ali a questão assim de ser domesticado, né? Um lobo, um chacal, então nem pensar, né? Eles têm já um outro comportamento, mas eles têm em comum essa conexão com o clã, né? Esse respeito ao clã, essa lealdade ao seu clã, ao seu grupo. É que o cachorro, principalmente assim com o decorrer dos anos em que ele foi cada vez mais domesticado, ele acabou trazendo assim esse aspecto do clã dele muito para os seus cuidadores, os seus tutores, né? Então ele acaba tendo o entendimento de que esses cuidadores, esses tutores humanos são do clã, né? São ali, então eles precisam ser protegidos como qualquer membro do clã, né? Então tem essa perspectiva, essa visão aqui. Então a gente tem nesse grupo, né? Falei do lobo, falei do cachorro, falei do chacal.
E vale a pena também aqui dar uma acrescentada na raposa, dar uma acrescentada também no coiote, né? Até é interessante falar de coiote, já que hoje, que é o dia que a gente está abrindo esse ciclo de 28 dias, né? O Kim de hoje, né, deste dia 4, é o Kim do macaco. Então, embora seja macaco, que já é outro animal, outra história, mas a energia do macaco, né, a frequência do macaco, ela lembra muito a frequência do coiote, que dentro das tradições xamânicas que tratam muito desse conhecimento, da sabedoria, do poder desses animais, traz essa explicação do coiote como esse animal ali que ele tem essa coisa assim de brincar, de trazer uma certa irreverência, né, de tirar ali uma onda da situação, de trazer a coisa assim às vezes meio ao contrário, enfim. Isso também, de certa forma, você vai encontrar dentro da sabedoria aqui do macaco, né? Então, só para fazer essa correlação com o selo de hoje. Então, assim, e a raposa, ela tem ali a sua expertise, né? A sua capacidade de aproveitar as oportunidades. Então, é interessante, assim, a gente tá abrindo esse leque e acrescentando a sabedoria de todos esses animais junto desse grupo do cachorro. Por quê? Porque para cada pessoa que for se conectar ao totem do cachorro, né, aqui na cosmologia maia, seja através do selo do cachorro, seja através do tom 10, que é o tom que a gente está tratando agora, ela talvez, dependendo da sua personalidade ou do momento da sua vida, ela vai se aproximar mais de um ou outro desses animais aí, dos caninos que eu citei. Então, às vezes você pode estar num momento da sua vida que sim, é importante tratar mais assim do afeto, do coração, da lealdade, da irmandade, da família, enfim, da família que eu digo ali, né, nesse sentido fraternal, nesse sentido de irmandade, e da família mesmo, né? Enfim. E aí você precisa se aproximar mais dessa questão ali do cachorro. O cachorro, ele vai estar sempre muito associado à ideia de guardiões e guias, né? Então, assim, quem são os seus guardiões? Quem você coloca como guardião da sua vida? Lógico que você tem que trazer muito dessa função para você mesma, né? Para você mesmo assumir a guarda da sua vida, assumir a vigilância da sua vida. Isso tem a ver com a energia do cachorro, cuidar e cuidar de si, cuidar dos seus, daqueles que você preza. Isso é a energia do cachorro. Mas também observar quem você está permitindo que ocupe também um pouco dessa função e auxilie você nesse aspecto, né? Como guardião, como guia, seja físico ou não físico, tá? Porque quando a gente está falando de guardiões e de guias, a gente não está falando só das energias das pessoas que a gente conhece, das nossas relações, isso também. Mas a gente também pode colocar aqui os guardiões e guias do plano astral que nos acompanham. Então aí fica aquela pergunta, você conhece esses guardiões e guias? Talvez você não conheça assim o contorno, né? Enfim, como é que é o formato, a imagem, mas não é só uma questão de imagem, é uma questão assim de sentir. Você sente essas energias, você sente uma energia que você sente uma confiança, você tem esse tipo de percepção, você se abre para esse tipo de percepção. Então, a abertura para uma percepção dessa pode trazer para você um conforto, um sentimento de estar sim sendo protegido, sendo guardado, né? Então é interessante a gente também olhar para a energia do cachorro por esse viés sutil, tá? E assim, além disso,
uma coisa que é importante também é observar dentro dessa sabedoria do cachorro as pessoas com quem nós estamos realmente afinados, né? Existe um conceito aqui muito de afinação, né? Afinação no sentido de afinidade mesmo. Então, assim, é importante você observar dentro da lua do cachorro, né? Já que a gente está tratando dessa lua, depois eu vou falar do selo que acompanha essa lua, que é a noite, mas vamos aprofundar aqui no cachorro. Então, atentem para quem faz parte do seu clã atual, né? Se você se sente pertencente a esse clã ou não, e se não, por que não? Né? Aonde está a sua tribo, a sua turma? O cachorro, ele assim, nos faz ir atrás deste lugar, tá? Então, de buscar essas pessoas, né? Estes grupos que a gente sente afinidade. Sabe quando você entra assim para um lugar e fala, olha, nesse lugar eu me sinto bem, eu me sinto acolhido, eu percebo que as pessoas daqui falam a mesma língua que eu, entendem o que eu estou querendo falar, assim, eu tenho uma afinidade com a forma de pensar dessas pessoas. Então, a energia aqui do cachorro, né, em termos de afinidade, ela vai falar disso também. Então, como a gente está falando do tom 10, né, aqui o planetário, é até interessante observar o próprio nome planetário, porque se ele é planetário, ele está trazendo tudo isso que eu estou falando para o planeta, ou seja, para aqui e agora, para a Terra. Planetário aqui vem muito com o sentido da manifestação, então é aquilo que se manifesta. Então, se você está sentindo que é necessário rever quem é o seu grupo de afinidade, quem são essas pessoas, aonde elas estão, e investigar mais isso na sua vida, né? Então, procure assim meditar a respeito disso e observar melhor ao seu redor para ver se você realmente está se conectando com essas pessoas, se as pessoas com quem você está se conectando atualmente são as pessoas que trazem esse sentimento de reciprocidade, de afinidade para o seu coração, tá? Não é que a gente não vá abrir o nosso leque de relações para o diferente. Entendam a diferença que eu estou querendo colocar aqui, tá? Isso não significa assim, agora eu vou me relacionar só com as pessoas desse grupinho e eu não quero mais saber de ninguém que não pense como eu. Cuidado para não cair nessa armadilha, porque isso já seria um aspecto disfuncional aqui do que eu estou tratando, tá? Então, assim, o respeito às diferenças, ele já é algo que faz parte, inclusive, desse momento planetário que a gente está vivendo, né? Ele é uma questão assim muito importante. Então isso deve continuar, mas é lógico que a gente também não pode negar a afinidade que a gente vai ter mais com determinadas pessoas do que com outras, tá? Então assim é estar atento a isso. Tá? Para que quando a gente está assim, num grupo de afinação, mesmo assim, isso não significa que todo mundo pensa igualzinho. Não, não é isso. Existe uma afinidade de percepções, de ideias, mas o sentido da complementariedade, onde cada um contribui com uma parte, né, com o que se faz melhor, é o que enriquece o processo, tá? Então, isso que eu queria trazer assim com mais ênfase para vocês. E assim, como eu falei, né, isso são atributos do cachorro, nessa questão da afinidade, né, a questão do clã, né, de você estar com o seu clã. Isso você vai encontrar no lobo. O lobo ele já mantém assim um aspecto da solitude um pouco mais presente,
do que o cachorro, né? Embora ele tenha também uma conexão com o clã muito forte. Assim também o chacal ele talvez vai se aproximar mais desse lugar noturno, que é onde a gente está entrando agora através do selo da noite. Nós vamos viver então 28 dias com a energia da noite planetária. Então a noite ela já é um ambiente que já chama um pouco mais para o lobo, já chama mais para o chacal e também para a raposa. Né? São animais que eles vão trabalhar ou ter ali uma atividade noturna um pouco mais evidenciada do que a de muitos cachorros. Tá? Principalmente quanto mais doméstico, menos o cachorro ele vai ter essa conexão noturna. Quanto mais selvagem, mais atento, mais alerta a esse aspecto noturno, né? A aproveitar a noite como uma aliada. Olha que interessante, aproveitar a noite como uma aliada. Tá? Então, o que significa aproveitar a noite aqui como uma aliada? Aproveitar o silêncio que a noite proporciona, a calmaria que a noite nos traz, né? Para que a partir dessa calmaria seja mais fácil acessar certas informações que a agitação do dia não permite. Então, à noite, aí eu já estou aqui entrando na noite, né? Através dos sonhos, através da própria, não apenas a noite em si, a noite física, né? Que é o momento que a gente descansa, que a gente dorme, que a gente sonha, mas os momentos onde você se permite o recolhimento para parar, para se observar, né, se dar esse tempo, esses momentos eles facilitam para que você recarregue as suas energias. Por isso que a energia da noite tem muito a ver com esse lugar assim de buscar esse reequilíbrio. Ela é necessária, extremamente necessária, tá? Porque quando a gente se permite esse descanso e baixar um pouco aqui aquela agitação, aquela frequência toda, a gente, depois desse descanso, a gente tem a oportunidade de acessar outros níveis de informações que a agitação da consciência não permite, a agitação mental não deixa, né? Por quê? Porque essas informações elas vêm de um outro lugar dentro da gente, de um lugar mais que a gente capta pela intuição, que a gente capta quando a gente não está ali com aquele controle ferrenho da mente que fica assim rigorosamente assim segurando certas sensações, certas emoções, certas coisas, e aí a noite ela permite que a gente tire um pouco dessas travas, né, desses escudos para que a gente acesse esse outro lugar, tá? Então, muitas vezes esses animais, como eu falei ali, o chacal, a raposa, o lobo, eles podem facilitar aí para que a gente acesse esses lugares da noite, esses lugares dentro de nós, esses lugares que muitas vezes a gente pode identificar como o lugar mais inconsciente, tá? Então, é sobre isso que a noite planetária fala, de buscar esse lugar mais interno, né? De buscar esse lugar onde a gente pode acessar as informações de uma maneira diferente do que a gente acessa no nosso cotidiano, tá? E animais, por exemplo, como o chacal, eles são animais de travessia. O lobo também, de certa forma, mas de travessia para você fazer assim, de ir para um lugar, né? De sair daquele lugar do conhecido em direção ao desconhecido. Por isso que no Egito o chacal ele era o animal que representava justamente o condutor, né, depois da morte, que levava a pessoa
né, desde o lugar que ela viveu e que ela tinha conhecimento para este outro novo lugar, para este outro desconhecido, né? E então aí isso requer assim uma entrega, uma confiança. E para que a gente acesse profundamente esse lugar da noite, a gente precisa dessa confiança, né? Não é aquela confiança que raciocina o tempo todo, é um outro nível de confiança. Então, toda vez que o selo da noite vem, ele vem justamente para perguntar: e aí, como é que você está em relação à sua confiança interna? No que está pautado, aonde que estão os seus alicerces internos? No que você realmente confia? Ou aonde está faltando confiança? Né? Então é sobre isso que a noite vai tratar. A noite convida a gente a ir encontrar ou reencontrar esses pontos de confiança. E no caso da noite, né, vamos buscar aqui o selo da noite, que vai se apresentando agora, nesses 28 dias, a gente vai estar então com a energia aqui da noite planetária. Ela pede então para que a gente não apenas encontre esse lugar de ancoragem, esse lugar de confiança, como que a gente traga luz para ele, que a gente procure manifestar esse lugar na nossa vida, né? Para que a gente vá para esse lugar, permita-se se entregar um pouco a esse lugar, soltar um pouco as rédeas, ficar um pouco neste lugar para poder resgatar coisas que são importantes para a gente trazer depois para a nossa vida prática, para que a gente manifeste. Então, qual é a grande pergunta que a noite planetária traz para cada um de nós agora? O que eu preciso conectar dentro de mim, dentro da minha noite interna? Vamos pensar nessa noite, olha, se a gente olhar aqui para o selo da noite, ele lembra como se fosse uma espécie de uma tenda, como se fosse uma casa interna, uma tenda pessoal. E aqui a gente está meio que prostrado, ou enfim, recolhido dentro desta noite, tá? Então vamos imaginar que esse é o ambiente da noite, né? Que é uma tenda. Daqui a pouquinho a gente vai inclusive meditar em cima dessa ideia. Então a pergunta é: o que eu preciso encontrar ou resgatar dentro dessa minha noite interna e trazer para a luz agora na minha vida e manifestar, né? Para que seja aperfeiçoado na minha vida prática. Tá? E aí, quem nos auxilia a fazer isso é a energia do cachorro, porque não é para qualquer lugar interno que você vai, é para as câmaras do seu coração. É lá que você deve investigar o que precisa vir à luz, seja o que for, qual sentimento for. Às vezes pode ser um desejo esquecido, um sonho que você tinha assim durante muito tempo e depois você abandonou. Aí de repente você volta para si e fala: poxa, mas isso era um sonho genuíno, eu quero realizar isso, como é que eu faço? Né? Trazer isso, trazer para a luz significa tornar o sonho possível, né? Tornar essa trilha possível. Talvez a coisa não se realize da maneira como você imaginou, mas por que ela não pode vir à luz? Então, assim, a energia da noite convida a gente a acessar esses sonhos, esses desejos, esse lugar de abundância. Abundância também é uma palavra-chave da noite. Quando a gente fala de abundância, que assim, é interessante que o termo abundância acabou ficando assim muito associado ao aspecto material e financeiro, né? Toda vez que você vê alguma coisa na internet falando de abundância, fala assim dos recursos financeiros, como é que você faz assim, né? Tem muita coisa assim nesse sentido, mas não é só dessa abundância, né? Não é só isso.
mas assim, a abundância de recursos que você tem dentro de si. Então, às vezes a pessoa está ali perdida e ela acha que ela não tem capacidade, que ela não tem energia, que ela não tem conhecimento para poder realizar determinada coisa. Mas se ela for investigar um pouco mais profundo, se ela se aquietar um pouco mais e recordar tudo que ela já conheceu até aqui, todos os conhecimentos aprendidos, seja por conhecimentos acadêmicos, seja conhecimentos da vida, experiências mesmo de vida, os talentos, aquilo que a gente faz com facilidade, tudo isso está dentro desse universo abundante dentro da gente. E aí, quando a gente acessa isso, vai ser o material que vai alimentar a manifestação, né? Que vai alimentar ali, sustentar para que aquilo que a gente deseja aconteça. Tá? Então, esses são os aspectos relacionados aí à ideia da noite planetária. Tá? A noite planetária, ela faz parte da onda encantada do mago, que é a onda que nós estamos percorrendo aqui ao longo desse ano, desse anel, que pertence à energia da tormenta, porque a tormenta foi o que abriu o ciclo das 13 luas. Quando a gente passou pela sexta lua, a gente passou pela tormenta, né? Então, tudo isso está sendo supervisionado pela tormenta, né? Então, o que a tormenta pode trazer para essa noite? Ela pode, às vezes, estar, essa noite, quando a gente para assim, talvez acessar essa noite não seja algo tão quieto, né? Embora a gente precise de quietude para poder acessar o que for necessário. Mas muitas vezes é necessário ir para esse lugar interno, ir para essa noite interna, justamente para acessar algum caos ali que a gente está de repente jogando para debaixo do tapete, alguma coisa assim um pouco perturbadora. Né? Isso me faz lembrar um pouco aquela ideia que eu acho que eu já trouxe algumas vezes aqui, mas gosto sempre de trazer esse exemplo, quando a gente faz aquele movimento assim com as sombras, né? Que a gente faz assim, sei lá, a gente faz uma coisa assim, então dá a impressão, quando você olha para a sombra, parece que é um monstro, né? Abrindo a boca, né? Que a gente faz assim, por exemplo. E aí quando você vai olhar de perto, né? Na realidade aquilo é uma sombra, né? Aquilo não é tão grande, né? São duas mãos que estão fazendo e de repente, na perspectiva da sombra, aquilo ficou um monstro gigante. Então, quando a gente para, respira, medita e vai realmente investigar que sombra é essa, que monstro é esse, você tem a oportunidade de repente olhar bem direitinho, sentir bem direitinho e de repente perceber que o monstro não é tão grande como você pensava, tá? E mesmo que ele seja grande, tá? Mesmo que ele seja grande, que você tenha essa impressão, ao lado do monstro, do mesmo lugar de onde veio esse monstro interno, também tem os teus recursos internos que todos nós temos aqui na Terra. Ninguém veio para essa Terra sem recurso nenhum, né? Ninguém veio para cá assim, sem ter esse material interno para desenvolver. Então, quando você acessa esse monstro, lembre-se que não é só isso que tem lá dentro de você, que tem recursos muito poderosos e que você precisa despertar. E aí, no caso aqui da lua planetária, manifestar. Só que aí é que é interessante, a lua planetária, ela lembra pra gente que não basta apenas manifestar, não basta apenas jogar para fora e falar, ok, tá aqui. Sim, e daí? Né? Cabe a nós, aí entra a parte do trabalho, da consciência, de aperfeiçoar, né? Então, assim, a gente tem um desejo, tá? Coloquei o desejo aqui na mesa, mas eu não posso ficar aqui olhando para esse desejo
e sei lá, ele olhando para mim e pronto, tá resolvido? Não. Aí a gente tem que começar a aperfeiçoar. Então, por exemplo, eu quero uma casa, tá? Então eu resgatei o meu desejo de ter a minha casa, tá? Então aí o que eu faço? Eu vou ou eu vou arrumar um terreno para construir essa casa, ou eu vou juntar ali, ver os recursos que eu tenho para comprar uma casa que já esteja pronta ou esteja em projeto, enfim, eu vou buscar o caminho, né? Mas vamos supor que eu queira então construir a casa, tá? Então não adianta só ficar ali olhando para o terreno, eu vou ter que começar a fazer um movimento para ir começar essa construção, né? Isso não significa que eu tenho que entrar naquela coisa que eu tenho que fazer logo, que tem que acabar rápido e que eu tenho que fazer isso assim, né, a toque de caixa. Às vezes não é assim que funciona, né? Mas a gente tem que ir aperfeiçoando. De repente você começa fazendo de uma forma, aí o fato de você fazer um movimento já vai abrir caminhos para que outros movimentos se abram, né? Uma coisa vai levando a outra, aí você de repente conhece pessoas que podem facilitar o seu processo, e isso pode antecipar algumas coisas que você achou que iam demorar mais. Então vai, assim, o tom 10 ele é um tom de abertura. Muitos dos Kins que aparecem no tom 10, eles fazem muito referências a grupo, né? Em vários Kins, independente do selo, é comum aparecer as frases complementares desses Kins em tom planetário, mencionando a importância do grupo, a importância de se relacionar com o grupo. Aí entra a questão do clã que eu falei, né? A importância da comunidade, a importância da fraternidade, enfim, do grupo que você está inserido, do grupo de apoio, porque o tom 10 lembra que se você quer aperfeiçoar realmente algo, você não vai fazer tudo sozinho. Se você tiver ali um grupo que você confia e se você se abrir para isso, as coisas vão ficando mais fáceis. E sim, podem ficar assim, isso pode acelerar o processo, um processo que às vezes levaria muito mais tempo se você estivesse só, né? Então, todas essas coisas que eu estou trazendo aqui estão relacionadas a essa energia da noite planetária. Então, traga isso para o mundo e cuide para que isso seja aperfeiçoado. Permita o aperfeiçoamento disso, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu quero trazer para vocês a respeito da noite planetária. Sim, como eu falei, né? Eu falei do monstro, entre aspas, né? Do que precisa. Tormenta sempre fala assim do que a gente precisa limpar, né? Então, de repente você pode sentir que você precisa fazer uma faxina dentro de si, né? Como a noite é um selo azul, assim como a tormenta, então ela se conecta muito fortemente com a tormenta dentro dessa onda, né? Os 3 selos azuis aqui presentes vão ser a águia, né, que aparece na posição lunar, para que você preste atenção aí no que você precisa ver, no que você não está vendo. A própria tormenta, que é a grande ativadora aí, só que ela está num tom rítmico, então assim, não precisa ser a coisa assim, não precisa ser uma tempestade assim, 880, as coisas podem ser feitas com mais jogo de cintura, né? Saber assim, no meio da chuva, quando esperar a chuva mais forte passar, quando usar uma capa de chuva, quando usar um guarda-chuva, quando permitir que a chuva molhe, enfim. E a noite, que é esse lugar interno, né? Então, às vezes, a tormenta serve para dar uma lavada, né? Nesses lugares internos que estavam assim esquecidos. Permita que a tormenta dê uma limpada dentro de você e traga renovação, verdadeira renovação. E o propósito de toda essa onda que a gente está percorrendo ao longo desse ano é o mago, né? O mago, ele é aquele que traz o propósito do nosso poder pessoal,
da nossa magia, do nosso encanto, e fala que isso deve estar presente no nosso aqui e agora. Então, o mago ele fala assim, vá, né, na perspectiva da noite planetária, encontre esse mago dentro de você, né? Traga esse mago à tona, manifeste ele, tá? Ele está dentro de você. Então hoje é como se a gente estivesse assim, dentro dessa lua planetária, como se a gente estivesse visitando a casa do mago, né? Esse lugar onde esse mago mora, que é aqui, tá? Outra coisa que é muito importante, sempre que a gente está na lua planetária, aí essa é uma dica, inclusive, para não só pro Kim, assim, na perspectiva coletiva, mas pessoal também, porque eu acompanho muitas pessoas que eu faço mapas, mapa natal, mapa atual, inclusive assim, acompanhamentos que eu faço assim, mensal, quinzenal, semanal, dentro desse olhar, né, do Kim da pessoa, e sempre quando a pessoa está na sua 10ª lua, ou seja, o seu 10º ciclo dentro do seu ano pessoal entre um aniversário e outro, que é o que acontece agora em relação ao coletivo, a gente tem a oportunidade de visitar na 10ª lua a onda encantada que a gente está vivendo. Então, a onda encantada do mago, que é a onda que está sendo percorrida dentro desse ciclo anual coletivo, ela vai ser revisitada agora dentro dessa lua planetária. É a próxima onda que nós vamos entrar agora, assim que encerrar a onda encantada do dragão, que é o que a gente está vivendo, tá? O propósito da onda, tá? O propósito da onda encantada que nós estamos vivendo, a onda encantada do dragão, que começou, se não me engano, dia, não sei se agora se foi 24 ou 25 de março, o propósito da onda do dragão dura 13 dias, tá? A onda do mago que eu tô falando, ela tem a ver com o propósito anual, tá? Só que, lógico, como eu falei, assim que encerrar a onda do dragão, a onda que vem na sequência de 13 dias vai ser a onda do mago. Então, o que aconteceu? Lá na época do dia 26 de julho de 2024, nós estávamos passando pela onda do mago. E aí, o dia 26 de julho, né? Que foi quando iniciou esse novo ciclo anual, que é o ciclo da tormenta rítmica. Naquele momento a gente estava vivendo então o 6º dia da onda encantada do mago naqueles dias. Isso significa que no ciclo anual essa onda do mago ela está sendo percorrida, né? Cada ciclo de 28 dias ela tem ali a energia de um dos 13 Kins da onda do mago sendo trabalhada. É interessante a gente perceber na cosmologia maia que as coisas não são lineares, então tem muitas coisas acontecendo simultaneamente, ciclos dentro de ciclos. Você tem um Kim hoje que faz parte de uma onda encantada de 13, né, que vai mudando de 13 em 13 dias. Essas ondas fazem parte de um ciclo de 28 dias, que são as 13 luas, tá? Então são ciclos dentro de ciclos. Para quem quiser ter um entendimento melhor disso e está começando a ter esse conhecimento, eu e a Margarete Souza, nós temos dois cursos, né? O de Introdução à Cosmologia Maia e o curso de formação para quem quer se aprofundar e ter ali a capacidade de ler um mapa maia, né? De alguém, de alguma situação, enfim. Temos esses cursos. Inclusive, eu sempre deixo no link do meu canal no YouTube, eu deixo o link desses cursos. Se vocês, quem está assistindo, quiser saber mais informação, pode mandar mensagem para mim aqui pelo Instagram, no privado, né, no direct, ou pelo meu WhatsApp, que aí eu passo essas informações. Ou se você quiser ter esse entendimento dos Kins
e dos ciclos dentro de ciclos, dentro da sua perspectiva pessoal, né, do seu Kim de nascimento, o Kim que você está vivendo na sua vida agora, porque de um ano para outro o Kim muda, né? Embora o de nascimento sempre prevaleça, também eu faço essa leitura, essa orientação, tá? Então, como eu falei, dentro desse ciclo de 28 que está iniciando agora, nós vamos revisitar a onda do mago. Isso significa que no dia 12 de abril será um dia tormenta rítmica. O dia 12 de abril ele vai marcar 260 dias desde quando iniciou o anel, o ano novo, né, o ano atual da tormenta rítmica, né, que iniciou esse grande ciclo anual. Só que 260 dias a gente sabe que é um ciclo significativo, é o ciclo do Tzolk'in, que corre aí no paralelo junto com esse ciclo anual. Então, é como se após 260 dias a gente tivesse assim um olhar para ver assim o que foi que a gente gestou coletivamente dentro desse ano da tormenta. O que foi que se transformou? O que foi que se reencaixou dentro da gente ou está se reencaixando com essas mexidas que a tormenta está trazendo para que a gente... Tormenta é faxineira, tormenta mexe ali onde precisa mexer, onde estava ali estagnado, tá? Então, aonde que essa tormenta vem mexendo e o que você sente passado agora quase 260 dias, o que já aconteceu, o que está acontecendo de novo, como que você está? Né? Comparem dentro dessa lua planetária como vocês estavam lá em julho de 2024 e como vocês estão agora. E aí, para fechar então esse pensamento, o que vai acontecer? Depois que a gente passa desses 260 dias, isso significa que a gente já começa a se aproximar do final desse grande ciclo anual. E o final desse grande ciclo anual já começa a trazer para nós as luzes do próximo ciclo, que será iniciado em 26 de julho de 2025. Qual será esse próximo ciclo? Então, a gente vai sair de um ano de tom rítmico e vai entrar num ano de tom ressonante, que é o 7. O 7, ele é o meio de um ciclo, né, de um grande ciclo de 13 anos. Tá? Então, o 7 ele é o meio do caminho. O tom ressonante, a partir do próximo ciclo, que vai ser acompanhado da semente, vai pedir para que a gente coletivamente faça uma importante travessia, uma travessia com consciência. Então, para onde você está atravessando, né? Para que lugar que você está? Você tem noção dessa travessia que você está fazendo, pessoal e coletivamente na sua vida agora? Então, é um momento de um passo muito importante, onde coisas são deixadas para trás em prol de coisas melhores. Essa é a ideia, né? Porque se você for fazer essa travessia às cegas, você corre o risco de parar num lugar onde você talvez não quisesse. Então, é momento de abrir o olho, né? Pense, sementes. Onde você quer depositar isso, as suas sementes? Então, bom, isso é para onde a gente está indo. Estou trazendo essa informação, inclusive porque eu vou realizar aqui no meu espaço, em Bonito, Pernambuco, um encontro coletivo honrando esse momento, né? Que vai acontecer então do dia 25 ao dia 27. Dia 25 vai ser o dia fora do tempo, vai ser um dia à noite, inclusive, né? E aí a gente vai acessar esse lugar da semente, né? A gente vai no dia 26 entrar nessa energia da semente. E aí a proposta aqui é que a gente possa se conectar com essas frequências, que a gente possa honrar essa sabedoria, que a gente realize atividades em grupos, meditações, danças, fogueira, enfim, várias atividades vão acontecer aqui
para que a gente se conecte e tome essas forças, né? Tome essa força, honre isso e faça essa travessia com a maior consciência possível, tá? Então fica o convite. Nos próximos dias eu vou estar falando cada vez mais profundamente a respeito disso, a respeito de valores, inclusive, para você poder participar. Então, fiquem atentos, né? Fiquem ligados para que vocês possam, né? Quem é aqui da região ou quem assim, mesmo que seja de outra região, se organizar para poder estar presente nesse momento especial, né, para que a gente possa honrar aí o ano da semente ressonante, tá? Mas então, falado tudo isso, eu quero agora fazer com vocês uma condução dentro dessa energia da noite planetária, tá? Então, assim, a gente vai começar fazendo isso da seguinte forma: a gente vai... Eita, está na Inglaterra? Bom, mas de qualquer forma, assim, vamos estar sintonizados de uma maneira ou de outra, tá? Em algum momento a gente de repente se encontra fisicamente também, tá? Bom, a forma, assim, eu vou ver, inclusive, eu vou estudar a possibilidade de fazer alguma coisa assim também online dentro desse momento, mas a proposta inicial vai ser a proposta presencial, tá? Se eu fizer alguma coisa online, talvez seja antes ou depois, mais provável antes, mas aí depois eu lanço aqui para vocês. Mas o convite inicial é presencial, né? Até para que a gente possa fazer esse movimento realmente de, como eu falei aqui em relação ao cachorro, né? Da gente reunir o clã, né? Reunir, assim, sempre assim, quando a gente realiza eventos assim, eu já realizo e participo de eventos ligado aqui à cosmologia maia, eventos presenciais desde 2006. 2006 acho que foi o primeiro evento que eu fiz parte da organização, né? Inclusive esse de 2006 aconteceu na Chapada Diamantina, na Bahia. Então, assim, é uma oportunidade, assim, né? Não dá pra gente comparar, né? Porque realmente, assim, o nosso coração fica muito feliz quando a gente encontra pessoas que aparentemente a gente não conhece, mas que estão ali por um mesmo propósito, que tem ali um ponto em comum, que tem um ponto de afinidade, assim. É um momento de trocas, assim, muito, muito rico, né? Muito fértil e muito potente, né? Muito potente. Bom, então vamos lá. Vamos entrar então agora na energia da noite planetária. A gente vai começar a acessar essa noite planetária. Primeiramente eu vou recitar o Kim da noite planetária, tá? Depois a gente vai fazer o mantra e o mudra da noite planetária, tá? O mudra, o movimento das mãos, deixa eu só colocar aqui assim, a gente coloca as mãos aqui mais ou menos próximo ao nosso plexo solar, aqui na barriga, né? Acima do umbigo, as duas mãos assim, e a gente vai fazer um movimento como se fosse desenhar 3 ondas, ou 3 círculos, né? 1, 2, 3. E o terceiro a gente acolhe, tá? A gente guarda para si. Então, a gente vai fazer isso, né? Mantrando o Lahum, que é o nome maia para o tom 10, Akbal, que é o nome maia para noite, e o Ek, que tem a ver com a energia do azul. No caso da noite é muito interessante, porque a gente vai muito mais profundo nesse azul. Dentro dos selos azuis, o selo da noite é o que mais conecta a gente ao
em preto, a cor negra, a cor preta, tá? Ao mais escuro, né? Porque é esse lugar profundo, é esse lugar assim vasto, interno, que a gente acessa com a noite, tá? Então vamos primeiro pro Kim e depois a gente vai fazer então o mudra e o mantra. Então vamos lá. Então a gente tem aqui a noite planetária. Então respira profundamente, eu vou recitar esse Kim e eu quero que vocês escutem o que eu vou falar agora de olhos fechados, tá? Mantenha seus olhos fechados para poder estar atento para essa escuta, tá? Eu aperfeiçoo com o fim de sonhar, produzindo a intuição, selo a entrada da abundância, com o tom planetário da manifestação. Eu sou guiado pelo poder da magia, que é o poder do macaco. Viajo ao meu interior, ordeno-me e alcanço a abundância e semeio. Então percebam que aqui tem uma dica, né? Um passo a passo para se fazer ao longo dessa lua, que é viajar ao mundo interior, permitir-se essa viagem interna, ordenar-se, e aí você pode até chamar a tormenta para ajudar a fazer a limpeza que for necessária. Alcançar a abundância, alcançar os recursos internos, descobrir onde eles estão dentro de você, para, no final das contas, semear. Então agora a gente vai fazer o nosso mudra, tá? Então a gente vai fazer Lahum Akbal Ek. Nós vamos mantrar isso 10 vezes. Então a gente vai fazer 10 vezes esse movimento de fazer os 3 círculos e recolher. Cada vez que a gente faz é como se a gente estivesse indo cada vez mais profundo, cada vez mais profundo. Depois que eu fizer o mudra e o mantra 10 vezes, eu já vou emendar com a conexão meditativa com esse Kim, tá bom? Então vamos respirar profundamente, sentir esse nosso lugar interno, permitir-se estar nesse lugar mais interno, de olhos fechados. Nós vamos fazer agora tudo de olhos fechados. Eu vou iniciar então o movimento entoando o mantra junto com o mudra. Lahum Akbal Ek, 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 Lahum Akbal Ek.
Agora então você se sente assentada, assentado na sua tenda pessoal. Sinta como é esse lugar interno, como ele é revestido, como ele é decorado, como ele está iluminado. Reconheça agora dentro dessa tenda uma passagem secreta. Procure perceber qual a maneira de você abrir essa passagem secreta. Use as suas mãos, a sua habilidade para abrir essa passagem aí na sua tenda pessoal. É importante abrir essa passagem. Abrir a passagem, você encontra um caminho a ser percorrido. No começo desse caminho tem uma lanterna ou uma tocha, algo que ilumina. E tem também um ser canino que vai te ajudar e vai te guiar. Ele pode ser um cachorro, um lobo, um chacal. Ele é seu guia. E com a tocha ou lanterna, você inicia esse caminho. É um caminho que vai descendo, descendo, descendo. Momentos que tem curvas, tem momentos que é mais largo, momentos mais estreitos. Confie, confie no seu guia que está te guiando. Ilumina o caminho com a sua luz.
é sinal de que você está chegando num lugar especial. Você está se aproximando das câmaras do seu coração. Você tem 4 câmaras. Você vai entrar em uma delas. Perceba qual delas está te atraindo mais. Você tem uma câmara vermelha, uma câmara branca, uma câmara mais azul escura e uma câmara amarela. Sinta em qual delas você deve entrar agora. Siga no caminho dessa câmara até você chegar num pequeno salão que tem luz própria. Observe que aqui você pode apagar a luz e ficar com essa luz deste lugar. Mas se você sentir que precisa manter a luz acesa, mantenha. Observe o que tem neste lugar, nessa câmara que você entrou. Quais são os recursos que tem aí? Com a ajuda do canino que está com você, você vai escolher aquilo que está mais te chamando a atenção. Trazer consigo. Faça sua escolha dentre o que está aí se mostrando para você. Escolha o que você vai levar com você agora. Feita a escolha, você vai retornar à câmara anterior do coração. Levando consigo o que você escolheu.
reverência de agradecimento a esse lugar tão especial. E vai retornando ao caminho percorrido. Passando por locais mais estreitos e mais largos, pelas curvas, e vai subindo, subindo, até chegar novamente à sua tenda pessoal. Você se despede do seu canino, deixando no mesmo local a lanterna ou tocha que você usou. E fecha a porta secreta. Observe atentamente o que você trouxe desse lugar sagrado. E agora você vai sair da tenda da noite planetária e olhar para o céu, para as estrelas. Com esta energia que você resgatou de dentro de você. Agora você está no mundo, na sua vida, no seu aqui e agora. Pronto, pronta para manifestar e aperfeiçoar e semear. Sinta a energia, sinta a frequência, agradeça. E vai retornando devagarinho. Depois, se alguém quiser comentar, ou aqui nos comentários, ou de forma privada, em que câmara que entrou, o que trouxe, se quiser assim alguma orientação a respeito disso, é só mandar mensagem, tá bom? Então é isso, um ótimo ciclo, né, para todos nós em Lakesh.